Bom, vamos lá. A questão do Cametz-Catan e o Cametz-Gadol. Tá? O Cametz-Catan, ele é uma vogal breve. Tá? Ó, aqui tem tanto o Catan quanto o Gadol é o mesmo. Tá? O problema... Deixa eu ativar aqui o senhor Gilder. Onde é que está a diferença aqui do Catan para o Gadol? O Catan, ele não aparece assim com muita frequência, tá? Ou seja, entre o Catan e o Gadol ele é o que mais aparece. Isso pode dar uma certa segurança, até mesmo na questão da própria leitura, né? Da pronúncia e etc. Por outro lado, tem uma outra questão que é sílaba fechada, tá? Por exemplo, uma sílaba fechada. O que é uma sílaba fechada? A sílaba fechada é quando a segunda consoante ela aparece com chivá embaixo. Por exemplo, aqui. Ó. Eu costumo usar o chivá na cor vermelha aqui para diferenciar. Ó. Aqui é uma sílaba fechada. Tá? Ou seja, quando aparece um chivá, geralmente esse Kametz aí, ele dá o som de O. Ele aparece com o som de O. Entendeu? Ah, entendi. Ele aparece com o som de O. Por quê? Por causa aqui do chival. Então, mais ou menos assim, toda vez que aparecer, se apresentar diante de uma sílaba fechada, ele vai ter som de O. Tá? Ah, correto. Essa é uma das diferenças, entendeu? Só que o Cametz-Catan, ele é raro de aparecer. Ah, tá. Entendi. Pelo menos no hebraico bíblico. Pelo menos no hebraico bíblico. Tá? Hoje é 19, não é isso? Isso, 19. Ok. Qual é o nosso assunto de hoje? Deixa eu ver aqui. O nosso último assunto.
Nosso último assunto, parte 3, módulo 3, vogais longas, tá? Nós estamos aqui na construção das palavras. Vogais. Longas. Vogais longas. Ou cheias, tá? Pode ser cheias. Cheias. Cheias, cheias, cheias. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está escrito aqui no quadro branco, pessoal. O que está escrito no quadro branco? Saiu da. A internet, a chuva, e a internet ficou horrível. Horrível. Voltou. Aí sai do foco, aí demora. Deixa eu copiar aqui, deixa eu ver. Me avisa se voltou. Voltou? Voltou. Tá. Quando a internet está horrível, aí o movimento aí sai do foco, aí pronto. O que está escrito aqui? É Sara, morrer. Sara? Isso. O caso é Sará, tá? Sará. Certo? Só tem um câmbio e outro câmbio, tá? A transliteração, ó, Sara, Sará. E aqui, eu saía. Adam. 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 Duas vogais longas, tá? E aqui, Um Chile. é o Hirik. É um Hirik, é. Tá? É um Hirik. Hirik.
Ele é conhecido como Iriquiúdo, tá? Aqui, ó. Lembra lá do modelo que eu passei para vocês? Já, sim, sim, Cadu Yudi. Aqui é a referência, tá? Ó, referência, tá? Ó, I, certo? Aí tem um shim. Como é que fica a pronúncia dessa palavra? Uh, uh, Ninguém sabe? Isha. Como? Isha. Não, Ré. não. uh. Seu Gilder, o que está escrito aí? A terceira palavra. Ixi, Isso, muito bem. Ixi. Ó. E pronto. Tá? Aqui é. Deixa eu ver aqui. Cigarro. Ah, ah, Deixa eu ver aqui. Moré. Oi. hat. Ah, tá ouvindo? Eu tive um probleminha aqui com o som, agora acho que tá legal. Ah, tô lhe ouvindo bem agora. Ratá. Rata, isso mesmo, rata. Na verdade, é ratá. Rata. Ah, sim, é hit. Isso mesmo, ratá. É. Deixa eu ver aqui uma palavra. Ô, Moré, Pode falar. eu não queria deixar passar, não, porque depois eu me perco e fico em dúvida. Na palavrinha de cima, no Aleph com Shirik, Yud Shirik, como é que é mesmo? O Aleph não tem som. Então, como é que é esse negócio mesmo? Eu me confundi todo aqui. É o Olha Shurik. só, olha só, não é shiriki, tá? É hiriki. Hirik. É Hirik. Hirik, Isso. Hirik. certo? Certo, é Hirik. Tem que gravar. Qual é a dúvida? O Aleph, ele é mudo. Ele Ah, não tem som. Então, eu uno o Hirik com o Yud. Como é que eu faço essa. é, Como é que eu faço essa transliteração? É de cima para baixo ou de baixo para cima, não é mesmo? é, deixa eu só ver aqui uma palavra que eu já vou tirar sua dúvida. Só um momento. Deixa eu ver aqui.
Porque se eu deixo passar, depois eu fico perdido. Entendo. Mas o certo é esse, né? Perguntar na hora, porque se deixar para depois, É, acaba que a pessoa ela acaba esquecendo. Deixa eu só ver uma palavra aqui, muito conhecida. Espera aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Nesse caso aqui é uma breve. Aqui é uma breve. Aqui é uma breve. Uma breve. Bom, olha só. O nome da vogal é Lirikiuri. O que seria Lirikiuri? O senhor tem uma. O senhor tem uma. Como é que eu posso dizer? O senhor tem uma referência. Digamos que o senhor chegue em um determinado lugar e o senhor não sabe nada, não conhece nada ali. O que é que o senhor vai fazer? Hã? O senhor não conhece nada ali daquele lugar, daquele ambiente, daquele vou território. perguntar. Enfim, o senhor vai perguntar. Só que aí é o seguinte, alguém que vai lhe prestar uma total atenção, ele vai dizer, olha, o ponto da a sua referência é assim, assim, assim. O senhor pega a rua direita, depois pega a rua esquerda, e aí o senhor vai direto, aí ele vai lhe dando as coordenadas, ou seja, isso é a sua referência até o seu destino, onde o senhor quer chegar. Está entendendo? Então, Sim, no hebraico, para o senhor fazer uma leitura, é mais ou menos assim. O senhor tem a consoante e o senhor tem a vogal. Qual é o seu foco? É a consoante. Depois é a sua vogal. O senhor vai primeiro observar a vogal e depois primeiro vai ser a consoante, depois a vogal. O que acontece? As duas exceções que nós temos dentro desse contexto de vogal, consoante e vogal, é a letra Ain e o Aleph, que não tem representação. Todas as vezes que a palavra iniciar por um Aleph ou um Ain, vocês vão focar na vogal. Por quê? Porque tanto o Aleph quanto o Ain não tem som, não tem pronúncia, ou seja, ela não tem representação latina. Então, nesse caso, vocês vão observar a vogal. Se ela é vogal longa, se ela é vogal breve, se é um chival, qualquer coisa. Vocês conhecendo tanto o sistema consonantal e o sistema sorético, isso ajuda, até mesmo na hora da pronúncia. Quando você não domina, aí você passa a ter uma certa insegurança. Quando se tratar de vogal longa, a referência é o que aqui? Onde é que está a referência de vocês? Aqui, ó. O Aleph e o Yud. O Irik, que é algum ponto que fica embaixo da consoante. Aqui, ó. Aqui ele passa a ter som de I, som de I. Entendeu? Aí, o senhor tem aqui, ó, o Aleph, aqui tem o Irik e aqui o Yud. Irik e Yud. Isso aqui é uma referência. Ou seja, depois o senhor tem a letra Shin, ó, Shin. Então vai ficar Ish. Ish. Certo? Aqui tem um Aleph. Embaixo dele tem um Kametz Gadol. O Kametz Gadol é uma vogal longa, que representa a vogal A. Ou seja, a sua pronúncia é A, literalmente. Não vai focar na consoante porque ela não tem som. Então, pega a vogal. Tirando o A e o Aleph, o resto vocês podem focar na consoante. A exceção é Aleph e Ai. Certo? certo, entendi. Agora,
Se tratando de íric e outro. Na hora de fazer a transliteração, coloca apenas o i. Aqui, ó, olha a referência aqui. Vocês, principalmente quando se tratar de uma separação em sílaba, vocês vão separar as palavras em sílabas aqui. Por exemplo, ish é uma sílaba apenas, monossílaba. Ou seja, homem. Ish, homem. Catar, aqui é pecado. Adam, humanidade. Humanidade. Pode ser homem também. Tá? Aqui é esposo. Tá? E aqui é Sara, nome próprio. Tá? Ou seja, apareceu com Aleph, olha a vogal. Olha logo a vogal. Certo? Por exemplo, Elohim. Ó. E ó. Aqui, ó. Elohim. Elohim. Né? Deuses. E por aí vai, tá? Só, nós somos, significa tá, mais. Deuses, reis, homens poderosos, etc. Autoridades, enfim. Vocês entenderam? Ou seja, esse aqui é uma semivogal, que é o acréscimo de um shivá e um segol, que é uma vogal breve. Tá? Aqui, ó. O ôlei e aqui o íric e o outro. Cada consoante, senhor Juliano e os demais, cada consoante representa uma posição. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Detalhe. Sempre da direita para a esquerda. Sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo, com as duas exceções, que é o Aleph e o Ai. Entendido? Entendido, Moré. Ok. O único que pode gerar um atraso, digamos assim, é a pessoa não estudar. Vocês entenderam? Eu tenho um vídeo para mandar para vocês. E para quem é estudante, todos nós somos estudantes. Todos nós somos alunos, servos, tá? E por aí vai. Mas esse vídeo me chamou muita atenção. Quando você é estudante, seja lá qual for, seja história, mas enfim, matemática ou língua estrangeira, enfim. Quando você escreve
O poder de aprender é mais rápido e eficaz. Quando o aluno ele deixa de usar uma caneta, um lápis, alguma coisa assim, o certo é lápis, né? Deixa de usar um papel e um lápis, esse estudante ele está faltando algo nele, né? Então, um papel e um lápis pode resolver o problema de vocês. Um papel e um lápis. A digitação, ela ajuda também, só que você não capta, não absorve. Agora, quando você escreve, aí é outra situação. Aí muda. O poder de percepção ele aumenta. Você passa a ser um outro aluno quando você usa um lápis e uma caneta. Um lápis e um papel. Vocês entenderam? Ou seja, se vocês pegassem um lápis e uma folha de papel e passassem a treinar tanto as consoantes quanto as vogais longas, pelo menos as 7, as vogais longas são 7, tá? A chance de vocês melhorarem como é que eu posso dizer? É sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A possibilidade de vocês melhorarem com o hebraico, aprender o hebraico. Eu fiz muito isso, pessoal. A possibilidade é 100. Sem dúvida. Tá? Eu fazia muito. Quando não era no celular, era um quadro desse aí que eu tinha. Ele ficava no escritório de uma amiga minha que era contadora. E aí eu pegava uma palavra e ia desenhando, fazendo as letras. É claro que era um pouquinho maior do que esse aqui, 3 vezes mais. Qualquer palavra eu vinha. Aí trabalhava tanto a escrita quanto a pronúncia. Acredito que se eu não tivesse feito isso, eu acho que não saía assim. Ok? Certo, pessoal? Certíssimo, More. O senhor está completamente com razão. É. E é um bom testemunho do senhor. Peguem aí um papel, um lápis. Porque se errar, apaguem. Aí vocês vão fazendo ali. 3 palavrinhas por dia. Ou 3 pela manhã, 3 à tarde, 3 à noite. 9 palavras por dia. More, 3. Aí vocês vão fazer. Duvido. Você? More, Oi. segunda-feira passada, eu fui convidado a assistir uma aula de hebraico numa faculdade teológica da Igreja Batista. E eu fui, ser ouvinte, né? Ver como é que não tem como equiparar, viu? Essa aula do senhor é muito profunda. Lá é muita correria e não tem essa dedicação que o senhor tem, não. O negócio lá não é ensinar o hebraico. É só o sentido das palavras, entender mais ou menos o que o texto está querendo dizer e pronto. E detalhe. O sentido do texto, muitas das vezes, eles dobram ali. Pega outro caminho. Sim, correto.
tanto é que tem uma turma aí que tem uma pastora no meio. E É nossa, Hã? é a nossa turma. Não, mas tem outra turma. Ah, tá. Tinha um pastor, ele saiu, aí passou, aí agora nessa outra turma tem uma pastora. Então eles é corrido, é só a sombra do hebraico ali, É. No só a final da, sombra do hebraico. E aí, o texto significa isso e tal, tal. E acabou-se. Isola o texto, foge do contexto, e aí texto sem contexto vira pretexto, pretexto para né? heresia. Aí Manipula. nasce a heresia. E o senhor, como aluno de hebraico, deveria arrebentar nessa aula aí. Sim, não, Deixar. no final Né? da aula, eu esperei. No final da aula, eu cumprimentei o professor, chamei de Moré, cumprimentei e fiz a saudação em hebraico. Ele ficou uns 2 minutos tentando pensar como que ia me responder. É, é sério isso? É, Olha, e ele ficou, e aí depois? não, eu fui embora, né? Porque eu não queria deixar ele sem graça com a turma dele, né? Tava eu e meu cunhado. Aí ele perguntou, o que você falou com ele? Muito bom, gostei. Gostei, é isso O, aí, é isso aí. Muito bom. o- é, tem que respeitar. O hebraico é uma língua sagrada e tem que ensinar com dedicação e com zelo. O meu rabino ele diz o seguinte: não é você que escolhe é É, o hebraico que te escolhe. sim. Ele fala. Aí ele pega o texto, né? Aí faz ali um malabarismo, foge do sentido e diz, o texto quer dizer isso aqui e tal. Só que ele não sabe o teor da questão, né? Os como é que eu posso dizer? Meu pai, é, ele não tem os requisitos para entender o sentido real do texto, né? E por Sim. aí vai. É complicado. Aí, como o senhor é um aluno mesmo de hebraico, eu imagino que o senhor deve ter ficado ali, né? Poderia Eu ter. fiquei, eu Aí, fiquei coçando. da próxima, o senhor faz uma pergunta. É, Aí, o senhor faz uma pergunta. Então, o senhor estuda uma pergunta aí qualquer coisa, o senhor vê aí onde ele vai responder. é, É, porque o hebraico confronta eles. sim. Você Sim, sabia verdade, disso? verdade. O hebraico confronta. É por isso que eles ensinam assim. Eles não, eles falam curso de hebraico, mas é só uma sombra, acabou-se, É um tchau. soco. Eu sei como é que funciona. Inclusive, ele estava usando a palavra Adonai de qualquer forma. Eu falei que essa palavra era sagrada. Não podia ser usada de qualquer forma. Tinha que ter respeito com a palavra Adonai. Só usar-se essa palavra só em uma oração. Não se usa Adonai para qualquer coisa. E ele? Ah, e ele falou assim, mas aqui nós estamos na igreja batista. Aí, pois é. Mas o idioma é sagrado, é do eterno. E como ele é eterno, você não pode colocar o nome de Deus de qualquer forma, não. Tem que ter É, reverência. é, Infelizmente, para eles, existe mais de um Deus, né, Moré? o termo Adonai, ele não é um nome, Se tá? Ele é um atributo. é um atributo Então, de Deus. ele é um atributo, ou seja, por que que Yeshua não foi chamado de Adonai? Por quê? Hum? Porque o Exu não é um Deus. Ele foi criado, Por- né? Porque o termo não é direcionado a um ser de carne e osso. Sim, É sim. somente Pô, direcionado ao próprio Criador, o próprio Eterno, né?
Então, E o, a palavra Adonai, ela tem um acréscimo do I. Eles sim, não entendem aquele Iude ali, né? sim, O senhor tem a palavra Adon, que é Senhor. Adon. Adon com N no final. Adon, que quer dizer Senhor. Quando você coloca um acréscimo, que é o Yud, aí ele não é mais Senhor, aí, ou seja, ele já não é mais dedicado ao homem, já é sim, dedicado a um ser superior, né? Alguém com algo elevadíssimo, somente ao eterno mesmo. E isso deve ser usado somente em tefilar, que é uma junção das palavras com o termo ou com o atributo Adonai. Por isso que não se usa. E quando se porventura, né, estiver ter, no caso, tiver outra aula aí, né, me convidarem, e aí se o senhor for recepcionado por eles, e aí alguém chegar e dizer assim, Shalom Adonai, o senhor pode dizer, não existe essa expressão em hebraico. sim. Existe apenas Shalom, Shalom. Shalom Aleichem, Shalom Alaicha, Shalom Aleichem com N no final e Shalom Aleichem com M no final. Mas Shalom Adonai não existe. E se lhe questionarem por que não existe? Porque no hebraico, a expressão Shalom, a Shalom Adonai, o termo Adonai não é um nome próprio. Adonai é um atributo que ele deve ser usado somente ao eterno Kadosh Baruch Hu. E ele é Sim, usado somente em Tefilá, em especial no próprio Shema. Ele não é sim. usado em barganhas, no dia a dia, qualquer coisa, Adonai. Não, Isso é não existe maravilhoso isso. demais, viu, mano? Isso é maravilhoso demais, viu? Eu Entendeu? fico até emocionado, porque E é aí, lindo. o senhor pode ser referência. O senhor pode ser referência. Na verdade, há um, abrir um espaço aqui. Vocês estão estudando hebraico, vocês estão tendo acesso legítimo ao hebraico. O hebraico, conforme a Torá oral, somente Shem tinha acesso. Ele ensinava ao povo, os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel entraram na Babilônia, aí ele ficou somente com Shem. O povo de Israel, ele nunca deixou de falar o hebraico. Embora a história, o sistema ensina por aí que o hebraico ele se tornou uma língua morta, né? Uma língua esquecida. Na verdade, não. Mesmo com o povo de Israel em diáspora, o povo de Israel em diáspora, mas o hebraico era contido na vida deles, porque era o idioma sagrado, sempre foi o idioma sagrado. Aí a Torá nunca deixou de existir, a escritura nunca deixou de existir. O hebraico também não. O povo nunca deixou de existir. Então o hebraico também nunca deixou de existir. Isso é uma cultura, posso dizer assim, não é nem uma questão de cultura, eu digo que não tem nada a ver com cultura, mas eu digo o seguinte, é uma fábula que eles criaram em cima disso, né? O próprio árabe ainda existe. Acho que uma boa parte da Turquia fala árabe, o aramaico, né? Aquela área ali da Síria, eles falam aramaico ali, né? E aí o hebraico passou a ser, não, isso é uma ideia totalmente insana, né? Então hoje vocês carregam a luz, que o hebraico é a luz. Então hoje vocês são estudantes do hebraico. E não é um hebraico tipo um hebraico a banda voou, né? Vocês estão aprendendo hebraico, mas a língua sagrada, o Lashon HaKodesh, língua sagrada, né? Idioma de luz. Então vocês carregam a luz. Então
Aonde vocês estiverem, e aí qualquer ser humano que vier com alguma ideia, né? O próprio hebraico ele pode ser a arma de defesa de vocês, né? Por aí, certo? Então, É só muita quero dizer, responsabilidade, mano. muita, imagine para mim, né? É muita Sim. responsabilidade. Então, vocês hoje carregam o idioma da luz. Vocês foram escolhidos pelo hebraico. E aonde vocês forem, vocês vão carregar essa luz. O hebraico é a É luz. interessante que na palavra do Eterno diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. É, enfim. Então, nós que estamos aprendendo, nós somos porta-vozes do Eterno. Vocês são porta-voz do Eterno, porta-voz do hebraico. Eu Sim. imagino que esse senhor, esse tal Moré aí de hebraico, ele deve, ficou assim, opa, alguém falou ali, é porque conhece. Falou é porque conhece. Sim. Se ele falou, alguém conhece, né? Porque ele sabe que o hebraico é complicado. Então, ele ficou com uma pulguinha atrás da orelha ali, né? Com certeza. Vamos ver quem vai falar com o meu cunhado. Talvez ele não fale, talvez não vai É, falar, mas aí o senhor fica na espreita. sim. Mas eu quis mostrar para ele que eu estava entendendo tudo que ele estava falando. Sim, o senhor estuda hebraico, né? Ué. O senhor estuda hebraico. Então, tudo o que eu estou Inclusive, falando, inclusive tudo que eu... ele ensinou um cântico que eu já sabia. Quão bom e quão amável é os irmãos estarem em união. Aí, Ele nem matou o Manaim. aí o senhor canta, mas ele cantou em hebraico? Cantou em hebraico. Exatamente. Agora tem que saber como foi ele cantando, né? Sim, sim. Não é no sotaque igual do senhor, não. Aí eu perguntei ao meu cunhado o que ele estava cantando. Já não sei. Ué, mas não ensinou? Como é que ele canta uma música sem ensinar vocês o que ele está cantando? Entendeu? É, Agora, se ele cantar de novo, eu sei que o senhor está cantando aí. é. Eu sei que o senhor está cantando aí. Eu, O senhor está eu queria cantar. Sabe o que eu queria cantar para ele? Ana Begoa. o senhor vai ser o exemplo, o senhor vai ser luz, luz através do hebraico, através da Torá, né? E aí o senhor, aí ele Parou vai, Hashem. por O aí Eterno vai. seja louvado. É. Não para sua glória, mas para a glória de Hashem. Amém. Muito bom, gostei. É isso aí mesmo. Eu tinha uma frase, mas o meu Rabino Yohanan. E conhecereis o hebraico, e ele vos Libertará. conhecerás o hebraico, e ele vos te livrará dos enganos, alguma coisa assim. E é verdade mesmo. É. Né? A partir desse ano, eu cortei na minha vida todas as festas mundanas pagãs. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então, vamos lá. Eu coloquei a palavra Sará, né, no nome próprio, Adam, né? Inclusive, Adam tem um código, tá? Ele não chega, Adam não chega a ser um nome próprio, literalmente. Adam, ele vem ser um atributo. Ele tem um código dentro dele, tá? Esse código, vocês vão precisar pegar o significado de cada
cada número, não é nem cada número, né? Ou representação numérica, mas eu digo assim, o significado de cada consoante, né? Ali nós temos um É. código, ou seja, Um, o que significa Adam, o que significa Shabat. Seu Gilder, o que significa Shabat? mais 200. Hã? Mais 200. Quem pode me dizer o que significa Shabat? Descanso. Descanso, né? Repouso, não é isso? Mas isso aqui é literal, tá? O Shabat não significa somente descanso nem repouso. Aqui está o segredo do hebraico. Shabat. O Shabat, ele é aliança. O Shabat representa aliança com a casa de Israel. Sabia disso? Tá aqui. A palavra Shabat, ela significa aliança com a casa de Israel. No Shabat. A palavra Shabat, ela vem de 3 consoantes. A primeira consoante é o Shin, que vem de Yesh, fogo, que também significa Shaddai, todo-poderoso. Então, nós temos outro código aqui. O Shabat é aliança. É aliança do Todo-Poderoso com a casa de Israel. Esh, fogo. O Eterno nos purifica no Shabat. Tem muita hebraico, gente que confunde, não. O hebraico ele é bem mais profundo. As pessoas confundem muito Shabat com sábado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Shabat, ele não é o sábado. Ele, além de se tratar de uma certa adaptação, ela ainda foi mal feita, ainda, diga-se de passagem. Porque se pegarmos ali a Torá, o que é que nós temos? Nós temos primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Então, nós temos o que é que nós temos? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Rishon, Yom Sheni, O senhor passou para nós. Yom Shelishi, Yom Revi, Yom Hamshi, Yom Shishi, Yom Shevi. Yom Shevi. Tá? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. O sexto dia é o Yom Shishi. O quinto dia é o Yom Hamishi. O quarto dia, Yom Revi. E o terceiro dia é o Yom Shelishi. Yom Shelishi. E o segundo dia é o Yom Sheni. E o primeiro dia, Yom Rishon. Yom Rishon. Yom Sheni. Yom Shlishi. Yom Revi. Yom Hamishi. Yom Shishi. Yom Shevi. Sétimo dia. Aí eles pegaram o Shabat e atrelaram ao sábado. Só que tem um detalhe. O Shabat, ele começa no pôr do sol, do sexto para o sétimo. Ou seja, não tem nada a ver com o calendário gregoriano.
certo? Certo? Certo. Então, o hebraico ele é muito profundo, tá? Então, o Shabat é aliança do Eterno, ou do Todo-Poderoso com a casa de Israel. Taf, aliança, sinal, pacto. Bait, ou Bet, casa, tenda, família, lar. Shin, Esh, fogo, que vem da raiz de Shaddai, Todo-Poderoso. E assim sucessivamente. Olha só. A palavra Adam, Aleph, força. Primeiro, líder. Depois vem Dalet, caminho, porta do reino. E assim sucessivamente. Então, o que significa Adam? Amigo, pergunta lá para o Moré lá, viu, senhor Juliano? Pergunta lá para o Moré o que Vou perguntar. significa Adam. Vou perguntar. Moré, Ai, oi. Moré, vou precisar me ausentar, tá? Tá, eu nem... Que horas é isso? Eita, 8h15. tá. Certo? Ok, qualquer coisa Moré, depois eu vejo na gravação. Já vamos terminar já. como Só é um que momento. fica, como é que fica a gemátria de Adão? Adam, não é Adam, é Adam. Adão. É 9. Adão. 9. 9. Na próxima aula nós podemos falar sobre isso, tá bom? Ok. Shalom a todos e até logo. Até logo. Tchau, tchau. Baruch Hashem. Baruch Hashem.